Amém. É sempre, para mim, um grande desafio compartilhar com os irmãos o Evangelho de Jesus. E nos últimos domingos nós temos estudado, temos pensado a respeito da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Essa oração que se encontra no Evangelho de Lucas de forma muito sintetizada, e no Evangelho de Lucas são os discípulos que se aproximam de Jesus depois de verem Jesus orando, e eles clamam para que Jesus os ensine a orar. E no Evangelho de Mateus, que tem sido a nossa referência, Jesus ensina essa oração depois de ensinar aos seus discípulos como eles não devem orar. E no capítulo 6, o versículo 9, diz o seguinte: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Deus, nós oramos para que o teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que por meio da sua palavra nós possamos ser transformados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A oração do Pai Nosso. Sabe que nos últimos domingos nós temos enfatizado vários elementos dessa oração. Porque ela é composta por vários ensinamentos. Não que eles estejam desconectados. É fundamental que nós consigamos enxergar e entender a oração do Pai Nosso na sua integralidade. Mas o que nós temos feito nos últimos domingos é estudá-la de forma mais detida, de forma mais demorada, para que nós possamos compreender melhor essa oração do Pai Nosso. E hoje, particularmente, eu gostaria de dar uma outra ênfase dessa oração, que é o entendimento que eu tenho de que essa oração é uma oração comunitária. A oração do Pai Nosso é uma oração comunitária. Quando nós paramos para orar a oração do Pai Nosso, é fundamental que consigamos escutar, pelo menos nas nossas cabeças, um coro de vozes se unindo a nós para fazer junto conosco essa oração. Nunca fazemos sozinhos. Por isso é que logo no começo nós começamos orando juntos a oração do Pai Nosso. E vocês conseguiram ouvir a voz um do outro. Então, quando nós fazemos essa oração, nós nunca estamos sozinhos. Jesus está conosco. Os nossos irmãos estão conosco ao redor do mundo. Obrigado, minha irmã. Então nunca estamos sozinhos. Você consegue ouvir, pelo menos é assim que eu consigo compreender, mais vozes, mais pessoas, mais filhos de Deus orando juntamente comigo a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando eu digo Pai Nosso, eu ouço milhares de outras pessoas também dizendo Pai Nosso. Só que quando eu me dirijo ao Pai que é nosso, eu nunca levo a esse Pai apenas as minhas inquietações. Eu também estou levando a inquietação de todos os meus irmãos. Por isso é que só oramos corretamente a oração do Pai Nosso quando o fazemos no plural. Só oramos corretamente a oração do Pai Nosso quando o fazemos no plural. Nos dirigimos a
Deus como nosso Pai. Nosso. E rogamos a Ele para que a vontade dEle seja feita, para que o reino venha a mim? Não, a nós. Que o reino venha a nós. Que o perdão seja liberado a nós. Que o pão seja dado a nós. É plural. Não é singular. Não tem apenas a ver comigo. Então, quando fazemos essa oração, nós não estamos diante de um conjunto de palavras mágicas ou fórmulas que nós devemos repetir ad eterno para que possamos receber alguma coisa da parte de Deus. Pelo contrário, quando nós fazemos essa oração, estamos aceitando o convite de participar de uma vida que brota do coração de Deus. É um convite para que nós possamos participar da vida do reino. Essa vida que se manifesta também por meio da sua comunidade, que somos nós. Pois quando nós oramos essa oração por meio de Jesus Cristo, que vivenciou cada elemento dessa oração, uma oração tão simples, tão singular, que absolutamente todos nós conhecemos, mas que nos apresenta o caminho para uma vida que é moldada pelo reino de Deus. Lembram que na última vez eu citei Dietrich Bonhoeffer, que dizia que orar, elevar, encontrar junto com o coração vazio ou saturado o caminho para junto de Deus. E isso nós não podemos fazer sozinhos. Apenas Jesus Cristo é que pode mediar esse caminho. Então, o que está em questão ao nos unirmos a Jesus, ou quando Jesus nos insere em sua oração, não é o que nós vamos obter. Um carro, uma casa, um emprego, tudo isso é importante. Mas o que está em questão é o que nós seremos, ou o que nós nos tornaremos. Que tipo de ser humano eu serei? Ou que tipo de ser humano eu estou sendo? Por isso é que essa oração do Pai Nosso, ou a orar a oração do Pai Nosso, eu estou aceitando participar de uma vida que nos é oferecida por Jesus Cristo. E se eu aceito participar, ou aceito fazer essa oração e participar desse reino, isto significa então que desejo que verdadeiramente esse reino se manifesta na minha vida, nas nossas vidas. Eu desejo inteiramente para que a vontade de Deus se manifesta, ou se manifeste no modo como eu vivo. Como mais uma vez nós vimos no último domingo. A oração que nos é ensinada por Jesus Cristo nunca está desvinculada da vida, da realidade. Se eu oro uma coisa e vivo outra, isso significa que eu estou orando mal. Porque oração que sendo oração não tenha que ser vivida, é qualquer outra coisa menos oração. E vida que tenha que ser vivida e que não tenha que ser uma oração é qualquer outra coisa menos vida. Então é um convite para que nós possamos também aprender a redefinir o modo como nós nos relacionamos com Deus e o modo como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Um ponto que nós entendemos ou podemos compreender dessa oração, no relacionamento que nós temos com Deus, é que Deus é o centro, não nós. É a vontade de Deus que deve ser feita e não a nossa. É o reino de Deus que nós desejamos e ansiamos, e não o nosso reino, não outros reinos. É o interesse do outro que nós colocamos em primeiro lugar, e não o nosso interesse.
Percebam que é então um convite para que nós possamos redefinir o modo como nos relacionamos com Deus e com os outros. O modo como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Porque esse Deus que habita no céu, que encarna em Jesus e faz morada em nós por meio do seu Espírito, deseja para que o seu reino se manifeste entre nós. Deseja para que o seu reino se faça presente. E nós, como igreja, já experimentamos de forma antecipada a beleza, a glória desse reino, quando radicalmente decidimos viver a partir da verdade desse reino. A oração do Pai Nosso só é orada de forma correta quando fazemos no plural. Pai Nosso, Pão Nosso, perdão para nós. É tudo no plural. Portanto, é também uma oração que nos convida para a comunhão. A oração do Pai Nosso é um convite para a comunhão. Quando Jesus ensina aos seus discípulos, dando a eles essa porta de entrada, Pai Nosso, que, no meu entender, não é um modo qualquer de se iniciar uma oração. Afinal, em Jesus e por meio de Jesus Cristo, a paternidade de Deus se torna realidade para cada um de nós. Esse Jesus, que é a imagem do Deus invisível, nos reconecta novamente a Deus, nos traz de volta à comunhão. Em Jesus Cristo, nós somos feitos novamente filhos de Deus. E a porta de entrada que Jesus nos apresenta para mim e para você, é essa, Pai Nosso. Pai Nosso. Lembra daquele diálogo que Filipe tem com Jesus no Evangelho de João, o capítulo 14, a partir do versículo 9, quando depois de Jesus conversar com todos os discípulos, Filipe se volta para Jesus e diz: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele meio que perplexo: como assim mostra-nos o Pai? Estou com vocês o tempo todo e você diz para mim: mostra-nos o Pai? Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, esse Deus que outrora era compreendido ou entendido como o Deus Todo-Poderoso, o Deus transcendente, o Deus onipresente, onipotente, o Deus distante, agora em Jesus Cristo ele se torna o Deus conosco. Jesus Cristo está nos apresentando uma outra face de Deus. Jesus está apresentando para nós uma outra face de Deus. Não só isso, Ele não apenas nos apresenta outra face de Deus, pelo contrário, Ele pega em nossas mãos, Ele nos coloca bem do seu lado e nos diz que podemos nos dirigir a esse Deus com a intimidade e a familiaridade e confiança inabalável que um bebê de poucos meses experimenta ao ser colocado no colo de seus pais. Porque quando um bebê está no colo do seu pai, ele tem confiança absoluta que o pai não vai fazer bobagem. E é a esse convite que nós recebemos de Jesus. Então, começar orando com essa consciência de que Deus é nosso Pai, é para mim uma das coisas mais extraordinárias que existe, uma das coisas mais fascinantes que existe. Jesus não apenas nos apresenta essa face de Deus, mas Ele mesmo, o Filho unigênito, Ele se torna nosso irmão, faz de nós seus irmãos, e nos convida, nos inserindo em sua oração, nos leva para junto de Deus, ora junto conosco, nos livrando de toda e qualquer tipo de oração ou qualquer tipo de relacionamento que não se construa a partir dessa lógica do Pai Nosso. Então estamos diante de um dos maiores dons que nós podemos receber e experimentar na vida. E esse dom nos é oferecido por Jesus
Para mim não existe nada mais extraordinário do que ouvir de Deus: vocês são meus filhos, ou você é meu filho. Se imagina quebrado, frustrado, desamparado, desnorteado, angustiado, tudo que você possa imaginar. Mas a voz que vem do alto é: você é meu filho amado. Então Jesus está formando uma comunidade de irmãos, tendo Deus como Pai. E é curioso que, num dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, no Getsêmani, diz a Bíblia que a alma de Jesus estava tão triste, tão angustiada, ao ponto de morrer. O suor de Jesus transformou-se em gotas de sangue. Jesus orou. E sabe qual foi a primeira palavra proferida por Jesus? Abba. Pai. Sabe por quê? Porque é no Abba que Jesus encontra o abraço aconchegante. É no Abba que Jesus encontra a verdade de que Ele é o Filho amado. Antes mesmo de qualquer coisa, antes de Jesus começar o seu ministério, antes dele curar, antes dele ressuscitar mortos, antes dele fazer tudo o que fez, a primeira coisa que Jesus ouviu de Deus, da parte de Deus, é: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Então Deus é um pai para nós. Um pai para nós de forma muito singular, muito particular. Poderíamos fazer um experimento. Se nós pegássemos os melhores pais do mundo. Não sei você, mas eu tive uma experiência muito boa com meu pai. Eu acho que ele foi um dos melhores pais do mundo mesmo. Tenho várias lembranças, vários ensinamentos que me foram dados pelo meu pai. E acho que ele foi um bom pai. Mas se nós pegássemos o amor de todos os pais do mundo, todos os pais, pegássemos o amor que eles têm, a bondade que eles têm, a paciência que eles têm, a fidelidade que eles têm, o cuidado que eles têm, pegássemos tudo isso e colocássemos em uma única pessoa, em um único pai, ainda assim não se compararia ao amor, à bondade e à generosidade que Deus tem para com cada um de nós. Não chegaria nem perto. Estamos diante de uma face que nos é apresentada por Jesus, nosso Pai. E essa face de Deus que nos é apresentada por Jesus muda completamente, então, o relacionamento que temos com Deus e o relacionamento que temos com os nossos irmãos. Porque quem se dirige a Deus como Pai não pode esquecer que tem muitos irmãos. E é claro que num mundo como o nosso, um mundo fraturado, um mundo ensimesmado, um mundo egocêntrico, um mundo em que as nossas relações são superficiais, em que perdemos o horizonte e os exemplos do que é ser pai. Num mundo como esse, o ensinamento de Jesus Cristo cai como uma bomba. Porque nós estamos diante de um ensinamento de relações que se constroem, primeiro, numa verticalidade, uma relação entre nós e Deus, mas que essa relação nos impulsiona para a horizontalidade. Nós nos relacionamos com Deus, nós nos dirigimos a Deus, nós nos encontramos em Deus. Mas esse relacionamento que temos com Deus sempre nos impulsiona para as nossas relações interpessoais. Nunca estão desconectadas. Se eu digo amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso.
Se eu digo que sirvo a Deus, mas não sirvo o meu irmão, eu sou mentiroso. Tem sempre essa conexão. Então, ao orar junto conosco, Jesus está nos inserindo numa comunidade de comunhão, numa comunidade de amor, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. É uma comunidade de amor. E nessa comunidade de amor, seres humanos curvados em si mesmo, seres humanos que acham ou que acreditam que são o centro em volta do qual tudo gira. Seres humanos que buscam em primeiro lugar o seu interesse. Nessa comunidade de amor e de comunhão, esses seres humanos não fazem parte. Então, se nós, como comunidade do amor, comunidade da comunhão, se nós fizemos dessa oração a nossa oração, se desejamos de fato para que o nome de Deus seja honrado, para que o reino de Deus se manifeste entre nós e através de nós, então não deveríamos, ao nos aproximar desse Deus que é nosso Pai, orar por questões que dizem respeito apenas a nós. E aqui eu gostaria de tocar especificamente num ponto. Se nós fomos inseridos por Jesus nessa oração, a oração do Pai Nosso, se fizemos dessa oração a nossa oração, se queremos que o nome de Deus seja honrado e glorificado, que o reino de Deus se manifeste em nós e através de nós, então, quando nos dirigimos a Deus, nosso Pai, não devemos orar por questões que dizem apenas respeito a nós. Como, por exemplo, orar apenas pelo nosso pão. O Pai é nosso. Então, sempre que eu me dirijo ao Pai que é nosso, preciso sempre ter essa consciência que no mundo em que nós estamos, milhões de pessoas passam fome e outras milhões morrem porque não têm o pão. Então eu não posso simplesmente orar para o pão que vai estar em minha mesa. Pelo contrário, eu oro para que esse pão que está sobre a minha mesa seja a manifestação da pura graça de Deus e que esse pão também esteja na mesa de outras milhões e milhões de pessoas. Então, o ponto é que quem ora a Deus, quem se aproxima de Deus, fazendo essa oração, orando para que a vontade de Deus seja feita e para que o pão de cada dia não nos falte, também está se colocando diante de Deus como resposta. Por isso é que eu sempre digo que orar também é agir. Eu oro, e nos ensina Tiago, quando eu estou diante de um irmão que necessita, tendo eu o suficiente, e às vezes não o suficiente, mas eu despeço esse irmão, vai com Deus, Tiago nos questiona, do que vale a sua fé? Para que serve a sua fé? E eu poderia parafrasear. Se eu oro para que o pão de Deus, o pão, o alimento de cada dia não falte em minha mesa, e Deus é generoso, é bondoso, é gracioso para comigo, e não consigo enxergar no mundo em que estou inserido a falta do pão, então a minha oração é vã. Porque orar para que Deus provê pão para nós é também orar para que não falte pão para outros. Por isso é que a igreja só faz sentido quando é para os outros. Só oramos corretamente a oração do Pai Nosso quando o fazemos no plural. A oração do Pai Nosso é um convite para a comunhão. E a comunhão que encontramos em Jesus, nosso irmão, a comunhão que encontramos em Deus, nosso Pai, se manifesta
por meio da partilha. A comunhão se manifesta por meio da partilha. E nessa comunhão que temos com o nosso Pai, um Pai que cuida de cada um de nós, de forma tão singular, de forma tão particular, um Pai que provê o pão de cada dia, um Pai que não deixa faltar em nossas mesas, nós precisamos compreender que o pão é nosso. O pão é nosso. E eu vou fazer questão de frisar mais uma vez. O pão é nosso. 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 É claro, num mundo injusto como o nosso, que se constrói a partir da lógica do consumo desenfreado, em que sempre me falta, num mundo como o nosso, que se constrói a partir da lógica do acúmulo, num mundo egocêntrico, num mundo em que nós corremos o tempo todo para satisfazer os nossos apetites, num mundo como este, falta pão. Mas às vezes não falta pão porque não tem pão. Falta pão porque nós temos pão demais. Eu sempre dou um exemplo muito simples assim. E ele é meio ridículo, na verdade. Chego na minha casa e tem muitas coisas na minha casa. Sabe que muitas coisas me fazem mesmo confusão, não é assim brincadeira, me fazem confusão. É tipo cor, não gosto de muitas cores. Ou é branco, ou é preto, ou é terracota, coisas mais similares. Se tiver vermelho, preto, amarelo, já me faz confusão e não quero. Também quando eu chego na minha casa e eu vejo tudo o que tem, eu digo para mim mesmo, acho que a gente vive dentro de um entulho. Porque tem inúmeras coisas que nós não precisamos, não necessitamos, mas está lá. Por que está lá, não sei. Mas a gente também não quer se desprender dessas coisas. Dou sempre exemplo da minha esposa, por exemplo. Meu também. Você abre o guarda-roupa. Está lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que tudo isso? Pode não fazer sentido. E eu não estou dizendo que não é para não ter. Mas às vezes a gente é engolido por uma cultura do consumo que nos impede, nos impossibilita de partilhar. Porque focamos de forma demasiada em nós mesmos. Que não falte o pão para nós, mas que também não falte o pão para os nossos irmãos, porque o pão que está sobre as nossas mesas nos foi dado por Deus. Mas aí você diz, mas eu trabalhei, então é somente meu. Mas eu me esforcei, então é somente meu. Mas eu acordei cedo, eu não sou um vagabundo, então é somente meu. Mas eu corri atrás, eu também vim de um berço pobre, eu lutei, eu consegui. Todo mundo pode conseguir. Então é somente meu. Eu fiz de tudo. Não foi fácil conquistar o que eu tenho. Então é somente meu. E eu gostaria de lhe informar que se esse é o teu pensamento, você é qualquer outra coisa menos cristão. Você é um ateu. Sabe por quê? Porque nós cristãos acreditamos que tudo o que temos, absolutamente tudo, é dom de Deus. Tudo. Tudo o que temos, tudo o que somos, é dádiva de Deus.
Eu me esforcei, é dádiva de Deus. Eu lutei, é dádiva de Deus. Eu sei que nesse exato momento na sua cabeça, mas se a gente pensar assim, vai chegar aí uns vagabundos que não gostam de trabalhar, e não sei. Isso é com Deus. Mas o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras é que tudo o que nós temos nos foi dado por Deus. É dom. É uma dádiva. E se não é nosso, nos foi dado por Deus, não podemos, não devemos reter apenas para nós. A comunhão que se manifesta por meio da partilha não é um adereço à vida cristã. Não é algo que eu faço quando eu tenho sobrando muito. Eu acho que esse mês sobrou um dinheiro bacana, dá para ajudar. Aí outro mês, não, esse mês eu acho que eu estou um pouquinho apertado, não vai dar não. Não é. A comunhão, a partilha não é um adereço, não é algo que a gente coloca assim no bolso. Tem um bolsinho aqui da comunhão, da partilha. Esse é o bolso da partilha. E aí quando der eu vou lá no bolso da partilha e eu partilho. Não é assim, irmãos. Na verdade, a comunhão, a partilha é parte essencial que deve ser vivida em nossas relações interpessoais e na nossa relação com Deus. Por isso é que o reino de Deus é um reino de serviço. O reino de Deus é um reino de partilha. O reino de Deus é um reino de comunhão. O reino de Deus é um reino em que não falta para aqueles que estão conosco. O reino de Deus é um reino do Deus que se entrega inteiramente para o nosso bem. Então essa mentalidade que nós carregamos, não do reino de Deus, mas desse mundo egocêntrico, não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus, porque no reino de Deus a partilha é essencial às nossas vidas. Então quando é que eu sei que estou fazendo bem essa oração? Quando a partilha é essencial na minha vida. Quando partilhar é a coisa mais comum para mim. Aí eu sei verdadeiramente que eu estou fazendo bem essa oração. Somos parte de uma comunidade de amor. Nós, como Igreja do Cristo Ressurreto, somos parte de uma comunidade de amor, em que a comunhão é parte essencial. Comunhão essa que se manifesta por meio também do pão que repartimos uns com os outros. Essa comunhão nos faz experimentar também a presença de Deus. Esse Deus que nos convida a sair de nós mesmos para servir os outros. Ou seja, a comunhão é um ato de amor que nos convida a colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. E fazendo isso, nos pareceremos muito mais com Jesus e menos conosco mesmo. Esse Jesus que se entregou de forma sacrificial, inteiramente, para o nosso bem e para a glória dele. Só oramos corretamente a oração do Pai Nosso quando o fazemos no plural. Lembre, sempre que você se dirigir a Deus e dizer Pai Nosso, tem outros milhões de crentes no mundo que também estão se dirigindo a esse Deus juntamente com você. Não estás sozinho. Mas quando nós oramos a esse Deus sobre perdão para que Ele nos perdoe, nós estamos pedindo perdão para todos nós. E quando nós pedimos para que não nos falte o pão de cada dia, ou que sejamos livrados do mal, nós estamos pedindo para todos os nossos irmãos. Que seja o nosso gesto olhar para o lado
olhar para frente, olhar para trás, mas também olhar para o que está ao nosso redor, olhar para o que está no nosso país, olhar para o que está nos países vizinhos e olhar para o que está no mundo. Se falta pão para outros, eu não posso apenas confortavelmente viver a minha vida. Eu oro, mesmo que às vezes eu não consiga atingir essas pessoas, mas pelo menos um incômodozinho em mim, uma lamentação, uma tristeza, me diz que eu estou no caminho certo. Que não te falte o pão. Que não te falte o pão de cada dia. E a não te faltar, que o teu coração seja um coração generoso para partilhar esse pão que está sobre a sua mesa, que é uma dádiva, um dom de Deus. E nós hoje vamos também partilhar o pão da vida. O Cristo que se entrega por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Esse momento da celebração da ceia é um convite para a comunhão. Porque por meio de Jesus, nós como igreja passamos a fazer parte do mesmo corpo. É um convite para a comunhão com Cristo, que por sua vez repercute em comunhão com seu corpo, com os nossos irmãos. A mesa está posta. Os elementos serão servidos. A mesa foi posta pelo nosso Senhor. E a mesa é um lugar acolhedor. É um lugar em que nós somos nivelados. Não tem filho predileto, filho mais especial um que o outro, rico, pobre. Na mesa, ou diante da mesa, nós somos irmãos. Eu sei que tem uns irmãos que você não gostaria de ter, mas aí já é você com Jesus, porque Jesus disse, esse também é seu irmão. A mesa está posta, o perdão está estendido, o pão é partilhado, e diante dessa mesa nós memoramos o Cristo que fez tudo por cada um de nós. O Cristo que nos amou até o fim, para que nós tivéssemos vida. Os irmãos vão distribuir os elementos e enquanto isso nós vamos adorar para que possamos participar junto desse momento também.